Olá pessoal, aqui é o professor Josinaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho, e neste vídeo aqui eu vou estar iniciando a correção dessa atividade que eu passei na semana de 8 a 12 de novembro, atividade aí que eu passei para os alunos das turmas de primeiro ano da escola. Uma atividade do livro didático, da página 171, as questões 9, 10, 13 e 16. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar iniciando a correção dessa atividade, ok? Então, vamos lá. A questão de número 9, ela diz o seguinte: considerando as espécies químicas a seguir, né, temos aqui as espécies químicas, temos aqui o Cl-, cálcio, cálcio 2+, cobalto 2+, níquel 2+, e zinco. São as espécies químicas. Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro nós temos que saber qual é a quantidade de elétrons de cada espécie. Então olha só, a primeira espécie que eu vou analisar é o Cl-, aqui. Repare que o Cl-, ele tem um número atômico, que é esse número que fica na parte inferior. O número atômico dele é 17, ou seja, ele tem 17 prótons. Se nós considerarmos ele como uma espécie neutra, ele tem 17 prótons, que são partículas positivas, e 17 elétrons, que são partículas negativas. Porém, essa espécie química ela tem uma carga, um NOx, menos 1. Isso quer dizer o quê? Que essa espécie química ela recebeu um elétron. Então, além dos 17 elétrons que essa espécie química tem, ela recebeu mais um, por isso que ela tem essa carga, esse NOx menos 1. Então, ao invés de ter 17 elétrons, na verdade, essa espécie química Cl- tem 18 elétrons. Tá? Então, a primeira espécie química tem 18 elétrons, no caso Cl-. Já analisando aqui a segunda espécie química, que é o cálcio, repara que temos aqui o número atômico 20, ou seja, se ele tem, essa espécie química tem 20 prótons no seu núcleo. E se analisarmos de forma como espécie química neutra, ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Como aqui não há nenhuma carga, né, ou seja, se não tem nenhum valor, nem negativo nem positivo, então nesse caso aqui, essa espécie química ela é neutra, seu NOx é zero. Ou seja, se tem 20 prótons, então para contrabalancear essa carga, né, 20 partículas com cargas positivas, eu tenho que ter 20 elétrons para tornar a espécie química neutra. Né? Então o cálcio, nesse caso aqui, ele tem uma quantidade de elétrons equivalente a 20 elétrons. 20 elétrons. Já a outra espécie química aqui, novamente temos o cálcio, número atômico 20, ou seja, se analisarmos de forma neutra, 20 prótons e 20 elétrons. Só que aqui tem um porém, temos aqui uma carga, um NOx 2+. O que quer dizer esse NOx 2+? Quer dizer que essa espécie química, dos 20 elétrons que ela tinha, ela perdeu 2. Né? Esse NOx 2+, quer dizer que tem 2 prótons a mais em relação ao número de elétrons. Então, se antes, como espécie neutra, ela tinha 20 elétrons e perdeu 2, logo, essa espécie química ela tem no total 18 elétrons. Então, 18 elétrons. Próxima espécie química é o cobalto. Cobalto, número atômico 27, ou seja, analisando como espécie neutra, são 27 prótons e 27 elétrons. Porém, temos aqui uma carga 2+. Então, essa espécie química aqui, ela perdeu 2 elétrons. Né? Então, se antes tinha 27 elétrons e perdeu 2, logo, essa espécie química, o cobalto 2+, a quantidade de elétrons que ela tem, que essa espécie tem, equivale a 27 menos 2, que dá 25. Então, 25
elétrons. Próxima espécie química é o níquel 2+. O níquel 2+ tem um número atômico 28, ou seja, analisando como uma espécie química neutra, nós temos 28 prótons e 28 elétrons. Mas essa espécie química ela tem uma carga, tem um NOx, 2+. Então, essa espécie perdeu 2 elétrons. Então, se de início tinha 28 elétrons e perdeu 2, logo a quantidade de elétrons que sobra equivale a 26. 26 elétrons. Por último, temos o zinco, número atômico 30, ou seja, 30 prótons e 30 elétrons. Como aqui não tem nenhuma carga, logo essa espécie é neutra. Então, no caso aqui, a quantidade de prótons equivale à quantidade de elétrons. Como o número atômico é 30 e corresponde à quantidade de prótons, logo a quantidade de elétrons também equivale a 30. Então, a última espécie química, a quantidade de elétrons é 30 elétrons. Então, está aqui, né? São essas as quantidades de elétrons que cada espécie química tem. Aí vamos voltar para a questão. Podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são. Repare que aqui nós temos duas espécies que têm a mesma quantidade de elétrons. A primeira, ó, 18, e a terceira, 18, que no caso corresponde ao Cl- e o cálcio 2+. Então, a alternativa que, no caso, mostra essas duas espécies químicas aqui, é justamente a alternativa C, Cl- e cálcio 2+. Então, o item correto, o item C de casa. Ok? Questão 10. Para o ânio, né, lembre-se de que ânio, né, é uma espécie química negativa, tá? Ânio é sempre uma espécie química negativa. Aí temos aqui, ó, o S2-, né, o enxofre 2-. Podemos afirmar que o número de prótons e de elétrons, respectivamente, é. Então, olha só. Temos aqui o enxofre 2-. Aqui em cima temos o número de massa, 32. E aqui embaixo temos o número atômico, que é 16. O número atômico corresponde à quantidade de prótons que há no núcleo, né? Então, se analisarmos essa espécie como neutra, como uma espécie química neutra, ela teria 16 prótons e 16 elétrons. Mas, repare que essa espécie química, tem uma carga 2-. Então, no caso, o enxofre, ele ganhou 2 elétrons, né? Logo, ele fica com 2 elétrons a mais em relação ao número de prótons. Então, se antes essa espécie química tinha 16 elétrons, né? Então ela tinha 16 e ganhou mais 2, né? Logo, a quantidade de elétrons que essa espécie química tem é 18. 18 elétrons. Já a quantidade de prótons ela permanece a mesma, número atômico 16. Então a quantidade de prótons é 16. 16 prótons. Então, essa espécie química tem 16 prótons e 18 elétrons, né? Então, ó, respectivamente, né, quantidade de prótons, 16. Né? Então, temos 16 o item C e o item D e o item A, né, que tem a seguir na sequência. Então, o item B podemos descartar. Né? E a quantidade de elétrons é 18. Né? Então, o item C diz que é 16, então não pode ser. E o item D diz que é 14, também não pode ser. Então, só resta aqui o item A. Então, ó, a quantidade de prótons é 16, de acordo, e a quantidade de elétrons, 18. Então, o item correto, o item A, ok? Na questão de número 10. Na questão de número 13, ela diz o seguinte: um íon de carga 2+,
possui 15 elétrons. O seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Então, qual o seu número de massa? Então, vamos entender aqui essa questão. Ela diz que esse íon, tem uma carga 2+. Então, eu não sei qual é o íon. Então, eu vou representar pela letra Y. E esse íon tem uma carga 2+. Um NOx, número de oxidação 2+, é uma carga. Então, 2+. E possui 15 elétrons. Então, esse íon ele possui 15 elétrons. Aí fala que o seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Então, olha só. Primeiro, ó, se essa espécie química ela tem uma carga 2+, e ela tem 15 elétrons, isso quer dizer o quê? Que antes, analisando como uma espécie química neutra, ela perdeu 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons, então ela passa a ter essa carga 2+. Ela está com a ausência de 2 partículas negativas. Então, se atualmente ela está com 15 elétrons e ela perdeu 2, então de início ela tinha 17 elétrons, tá? Então, de início ela tinha 17 elétrons. E se antes ela tinha 17 elétrons e era uma espécie química neutra, logo a quantidade de prótons também é 17 prótons, tá? Lembrando que os prótons representam o número atômico, tá? Então, essa espécie química aqui, o número atômico justamente corresponde a 17. Ok? Então, olha só, voltando para a questão. O seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Então, se o número de prótons é 17 e a quantidade de nêutrons é 2 unidades a mais, logo a quantidade de nêutrons é 19. 19 nêutrons. Tá? Então tá aí, ó. Essa espécie química tem número atômico 17, e uma carga 2+. Agora, a questão quer saber qual é o seu número de massa. O número de massa, lembrando, no caso, é a somatória do número de nêutrons mais o número de prótons. E podemos calcular utilizando essa fórmula. A, que é o número de massa, é igual a número de prótons mais número de nêutrons. Então, o número de massa vai ser igual a... Qual é o número de prótons, a quantidade de prótons que essa espécie química tem? Está aqui, ó, 17. Então, 17 prótons. E a quantidade de nêutrons? Está aqui, 19. Então, mais 19. Portanto, essa espécie química, o número de massa dessa espécie química vai ser igual a 17 mais 19 vai dar 36. Então, o número de massa corresponde a 36. Então, a alternativa correta dessa questão número 13 é a alternativa D de dado, tá? 36. A questão 16, ela diz o seguinte, ó, classifique os íons a seguir quanto à sua formação, ou seja, se ele é simples ou composto, quanto à sua carga elétrica, se é um ânion ou cátion, e quanto à sua valência, se é monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente. Aí no caso de íon simples, indicar também o número de prótons e de elétrons que ele possui. Então vamos lá. Começando aqui pelo item A. O item A temos aqui esse íon, bário, Ba, o bário, 2+. E temos aqui o número atômico 56. Então lá, o item A.
Primeiro, né, quanto à classificação, no caso ele é simples ou composto, perceba que esse íon é formado só por um único elemento, no caso o bário. Né? Então, nesse caso aqui, é uma espécie química simples. Né? Ele é simples. Agora, se ele é simples, né, a questão diz que se no caso for simples, é para indicar também o número de prótons e de elétrons. Né? A quantidade de prótons é justamente o número atômico. Tá aqui, ó, 56. Então, no caso, a quantidade de prótons é 56. 56 prótons. E a quantidade de elétrons, repare que essa carga aqui 2+, quer dizer que essa espécie química, que antes era neutra, perdeu 2 elétrons. Então, se antes tinha 56 elétrons, né, se ele perdeu 2, logo, atualmente, ele tem 54 elétrons. Tá? Então, tá aí. Ele é simples e tem 56 prótons e 54 elétrons. Aí, continuando, ó, classificar também se ele é um ânion ou um cátion. A carga é 2+. Então, se é uma carga positiva, então trata-se de um cátion. É um cátion. Quanto à questão da valência, né? Se é monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente. Repare que a carga é 2+, então ele perdeu 2 elétrons. Se a espécie química perde 2 elétrons, então a valência dessa espécie química é bivalente, devido no caso, ele ter perdido 2 elétrons. Né? Então, essa espécie química, a valência é bivalente. Bivalente. Então, tá aí o item A. Agora, o item B. O item B, H3 ou mais. Né? O H3 ou mais, né? No caso, ele é simples ou composto. Nesse caso aqui, repare que é uma espécie química formada por mais de um elemento, no caso aqui por oxigênio e por hidrogênio. Então, nesse caso aqui, é uma espécie química, no caso, ela é um composto. Né? No caso, é um composto por ser, no caso, ele é constituído por mais de um elemento químico. Tá? Então, aqui é um elemento, no caso, um íon composto. Composto. Aí, como é composto, nós não precisamos definir, né, qual a quantidade de prótons e de elétrons. Então, vamos adiante. Então, um íon, no caso, um ânion ou um cátion. Novamente, temos uma carga positiva. Né? Então, esse íon ele é um cátion. Cátion. Quanto à valência, né? Como ele, no caso, tem uma carga mais 1, então ele perdeu um elétron. Então, nesse caso aqui, a valência é monovalente, no caso. Mono, né, que mono quer dizer um. Monovalente. Então, o íon, né, o item B, ele é um íon composto, é um cátion, né, apresenta uma carga positiva e sua valência é monovalente. Tá? Item C. O item C temos aqui novamente esse íon aqui que é composto, é um íon composto, porque ele é formado por mais de um elemento químico. Ele é formado por oxigênio e pelo fósforo, que é o P. Né? Então, como ele é formado por mais de um elemento químico, então nesse caso aqui é um íon composto também, assim como o item B. Composto. Se é composto, não precisamos dizer, né, definir qual é a quantidade de prótons e nem de elétrons. Então, vamos para a questão da carga elétrica, se é um ânion ou um cátion. Nesse caso aqui, reparem
Porque temos aqui uma carga negativa, 4 menos. Então, se é 4 menos, se é negativa, nesse caso aqui, trata-se de um íon ânion, né, que nós chamamos ânion, por ser uma espécie química negativa. Então, é um ânion. E, né, repare que aqui a carga é 4 menos, então essa espécie química ganhou 4 elétrons. Se ganhou 4 elétrons, então a sua valência, né, ela é, no caso da espécie química, ela é tetravalente. Tetra, né, vem de 4. Então a valência é tetravalente. Tetravalente. O item D. No caso, o item D, temos aqui essa espécie química aqui. Primeiro, no caso, é um íon simples ou composto. Nesse caso aqui, ó, é formado só por um único elemento químico. Só tem o fósforo, né, que é o P. Então, nesse caso aqui, é um íon simples. Se é um íon simples, temos que definir qual é a quantidade de prótons e de elétrons. Quantidade de prótons, analisamos o número atômico. No caso aqui é 15. Né? Então, a quantidade de prótons é 15. 15 prótons. Já a quantidade de elétrons, repare que a carga é 3 menos. Então, essa espécie química que antes tinha 15 elétrons, ganhou mais 3. Então, 15 mais 3 dá 18. Então, a quantidade atual de elétrons equivale a 18 elétrons. Então, 15 prótons e 18 elétrons. Agora, quanto a sua carga elétrica, se é um ânion ou um cátion? Repare que a carga é negativa, então, no caso aqui, essa espécie química é um ânion. Ânion. E quanto à sua valência, né? Uma carga 3 menos, né? Então ganhou 3 elétrons. Então a valência dessa espécie química, no caso, é trivalente. Tri, né, vem de 3. Trivalente. Ok? Continuando aqui essa questão, agora vamos aqui analisar o item E. A espécie química do item E. No caso aqui temos o SN, que é o estanho, né? Primeiro, né, em relação à sua formação, se é um composto, né, uma espécie química simples ou composto, né, se é um íon simples ou composto. Repare que aqui é formado só por um elemento químico, que é o estanho, o próprio estanho. Né? Então, essa espécie química ela é classificada como uma espécie simples. Se é uma espécie simples, vamos definir então a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. O número atômico é 50. O número atômico representa a quantidade de prótons no núcleo. Então, essa espécie química aqui, a quantidade de prótons é 50. 50 prótons. Já a quantidade de elétrons, repare que a carga é 4 mais. Então, essa espécie química ela perdeu 4 elétrons. Né? Então, se antes tinha 50 elétrons e perdeu 4, então atualmente essa espécie química tem 46 elétrons. Tá? Então tá aí, 50 prótons e 46 elétrons. Agora em relação à sua carga elétrica, se é um ânion ou um cátion. A carga é positiva, então no caso aqui trata-se de um cátion. E quanto à sua valência,
A carga é 4 mais, então ele perdeu 4 elétrons. Então essa espécie química é tetravalente. Tetravalente. Vamos agora para o item F. Temos aqui, né, o SO3 2-. Primeiro, é uma espécie simples ou composto, né? Aqui é formado por mais de um elemento químico. Aqui temos a presença do oxigênio e do S, que é um enxofre. Então, nesse caso aqui, no caso, trata-se de uma espécie química, no caso, um composto, né? Quanto à sua classificação, ele é composto. Se é composto, então não preciso fornecer, né, a quantidade de prótons e elétrons. Quanto à carga elétrica, é um ânion ou um cátion? A carga é negativa, 2-. Né? Então, no caso aqui, trata-se de um ânion. É um íon ânion. E quanto à valência, a carga é 2-, então essa espécie química ganhou 2 elétrons. Então, no caso, é bivalente. Bivalente. Item G. Item G, novamente temos aqui essa espécie química que tem a presença do nitrogênio e do hidrogênio. Então, temos aí a presença de mais de um elemento químico. Então, essa espécie aqui no caso, é um composto, né? Classificação quanto à sua formação é do tipo composto. Não precisamos fornecer a quantidade de prótons e de elétrons, né, por ser composto. Então, vamos para a carga elétrica. É um ânion ou um cátion? A carga é mais um ou mais. Então, uma carga positiva. Logo, esse íon aqui é um cátion. Cátion. E quanto à sua valência, é mais um, então perdeu um elétron. Então, ele é monovalente. Monovalente. Finalizando aqui essa questão, vamos agora para a espécie química do item H. Temos aqui, no caso, o oxigênio, né, 2-, o O2-. Primeiro, né, quanto à sua formação simples ou composto. Nesse caso aqui, formado só por um único elemento químico, que é o próprio oxigênio. Então, essa espécie química aqui, quanto à sua formação, é simples. Se é simples, então temos que definir a quantidade de prótons e elétrons dessa espécie, né? A quantidade de prótons, o número atômico é 8. Então, o número atômico representa a quantidade de prótons. Então, no caso aqui, essa espécie química tem 8 prótons. Já a quantidade de elétrons, repare que aqui temos uma carga 2-. Então, essa espécie química aqui tinha 8 elétrons, ganhou mais 2. Então, 8 mais 2, então no total tem 10 elétrons. 10 elétrons. Então, 8 prótons e 10 elétrons. Quanto à sua carga elétrica, é negativa. Então, trata-se de um ânion. E quanto à sua valência, carga 2-, né? Então ganhou 2 elétrons, então é um composto, no caso é uma espécie química simples do tipo bivalente. Bivalente.
item I, né? No caso, temos aqui o Br, o menos, que é o bromo 1 menos. Quanto à sua formação, simples ou composto, é formado só por um único elemento, que é o próprio bromo, né? Então, é uma espécie simples. Se é simples, então temos que definir também a quantidade de prótons e elétrons. O número atômico é 35. Como o número atômico representa a quantidade de prótons, então essa espécie química tem 35 prótons, né? Já a quantidade de elétrons, a carga é 1 menos. Então, essa espécie química ganhou 1 elétron. Se antes era 35 elétrons, né, para contrabalancear a quantidade de prótons, que também é 35, e essa espécie química ganhou mais 1, logo a quantidade de elétrons é 36. 36 elétrons e 35 prótons. Quanto à sua carga elétrica, a carga é 1 menos, né? Então esse íon é do tipo ânion. Então, por último, temos a valência, né? Como tem uma carga 1 menos, então ganhou um elétron, então a valência é do tipo monovalente. Monovalente. E vamos então para o último item, o item J. Temos aqui o PO4, 3-. Essa espécie química, repare que ela é formada por dois elementos diferentes. P, que é o fósforo, e o O, que é o oxigênio. Então essa espécie química é uma espécie do tipo composto, né? Quanto à sua formação, é composto, porque é formado por mais de um elemento químico. Se é composto, então eu não preciso definir a quantidade de prótons e elétrons. Já vou direto para a carga elétrica. No caso, é um ânion ou um cátion. A carga é 3-, é negativa. Então, no caso, esse íon é um ânion. E por último, a valência. Como ele ganhou 3 elétrons, essa espécie química ganhou 3 elétrons, então, quanto à sua valência, é do tipo trivalente. Trivalente. Tá? E com isso, eu encerro a correção dessa atividade aqui. Tá? Atividade aqui passada na semana de 8, entre a semana de 8 a 12 de novembro. Tá bom? Qualquer dúvida, depois vocês podem estar me procurando no WhatsApp, tá? Um grande abraço.